a resposta que ainda não chegou. Quando eu entrei hoje aqui na Igreja Batista de Caraí, depois de aproximadamente uns 55 anos a 60, eu achei que ela estava menor de quando eu assistia as classes aqui na igreja. Eu era criança. Parece que criança vê uma coisa muito maior do que aquilo que é. Então, Igreja de Caraí é reminiscências. Igreja de Caraí é saudade. Igreja de Caraí é quando você, na infância, pôde aprender, pôde viver, pôde sentir a presença do Senhor. Desde o pastor Djalma Cunha, pastor Lauro Betones, pastor Josué, pastor depois Portela, que foi meu colega no Seminário Batista do Sul, agora o pastor Dalto, filho desse grande homem que é o Deci de Souza Lima, conhecido no Brasil e internacionalmente. Aprendemos com ele, cantamos com ele, vivemos com ele. E eu começo a me lembrar das coisas que aconteceram na minha infância. Nós morávamos aqui na Álvares de Azevedo e papai nos levava, os maiores, né, ali no Cinema Caraí, e eles tinham as brincadeiras, ele tinha as coisas que ele fazia, e quando a gente saía de lá, ele abraçava, era eu, o Márcio e a Marlene. Ele, Marlene de um lado e eu e Márcio do outro lado, ele abraçava e dizia assim: olha, ninguém pode abrir os olhos, vocês têm que confiar em mim, não pode abrir. Então ele vinha andando e ele dizendo e cantando, porque ele inventava canções, e eles vinham cantando. Quando chegava perto da rua, do meio fio da rua, ele dizia: olha, tem um meio fio, descia e ele vinha, e caminhávamos até a nossa casa. Gente, não tem coisa melhor, não tem coisa mais profunda e ao mesmo tempo mais intensa do que você sentir seguro quando você é acompanhado do seu pai. Não tem perigo do mundo, não tem perigo das coisas, você está seguro no seu pai. Outra coisa que ele fazia também, nos levava até a Praia de Caraí. Nesse tempo, há muitos anos atrás, não existia tantos carros, não existia tanta gente, e a gente ia para lá, e a gente subia nos ombros dele para dar um mergulho, e às vezes a gente tinha medo, e ele disse: por que ter medo? Você está nos braços do seu pai. Irmãos, e é isso que a gente tem que entender nesses textos tão profundo e tão maravilhoso. Numa tempestade, num temporal, com ventos enormes, com ondas ultrapassando o barco, enchendo o barco, Jesus estava deitado, dormindo. É isso que a gente tem que fazer, a relação do nosso Pai terreno com o nosso Pai do céu. E a gente confia no nosso Pai terreno, mas dificilmente tem uma relação tão íntima, tão intensa, tão gostosa, tão prazerosa, tão intensa, como estar com o nosso Pai terrestre, mas falta-nos a experiência do viver com o Pai que está nos céus. E eles estavam no barco. Eu quero só nos restringir a esse momento do barco. O que passava na cabeça daquelas pessoas, daqueles discípulos, que estavam ali, pescadores, afeitos às dificuldades, afeitos às procelas, afeitos aos temporais. E eles tentaram de todas as coisas, mas não conseguiram. E depois chegaram para Jesus: Senhor, socorre-nos, porque vamos perecer.
Nós, servos do Senhor, temos que ter a noção exata do que é pertencer ao Senhor Jesus. Nós temos que ter a ideia precisa de que Jesus nunca nos abandona. Não importa o temporal, não importa que Jesus esteja dormindo, mas Jesus nunca nos abandona. Jesus nunca nos deixa de separar, de ajudar, de abraçar. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Irmãos, nós temos ali um momento profundo, tão perto. As pessoas ali estavam tão longe. E o que Deus está nos dizendo, e o que Deus revela pela sua palavra, o que Deus revela pelos louvores, o que Deus revela pelas orações, é que Ele está sempre ao nosso lado. A resposta que ainda não chegou. Somos impacientes, queremos as coisas para o amanhã, quando é necessário esperar, quando é necessário compreender que Deus nunca vai nos abandonar. E naquele momento ali, a gente pode dividir em 3 fases. A primeira seria o exercício da comunhão. Você só pode conhecer pessoas através da comunhão. Você só pode compreender pessoas através da comunhão. E você tem que intensificar, você tem que querer buscar, você tem que querer abraçar as coisas que vêm do Senhor. A resposta que ainda não chegou. Quantos pedidos? Nós estamos chegando ao final do ano. No início do ano, se vocês recordam, todos vocês aqui fizeram pedidos. Todos vocês aqui fizeram votos. Mas se vocês forem contabilizar aquilo que foi pedido, é aquilo que você fez, é aquilo que você buscou, pouca coisa aconteceu. Mas nós temos que buscar esses votos que nós fizemos ao Senhor. Hoje as coisas estão muito faladas, mas pouco realizadas. As pessoas falam muito, mas fazem pouco. E o fazer fala mais alto do que o falar. A palavra não pode expressar todo um sentimento. A palavra não pode traduzir toda aquela sensibilidade. E você tem que complementar. Mas você só vai fazer isso quando Jesus
está ao seu lado. O exercício da comunhão. Todos querem a bênção, todos querem resultado, todos querem resposta, mas as respostas virão quando você se disponibiliza para realizá-las, quando você se disponibiliza para concretizá-las. Você fez um voto, e eu pergunto hoje, onde está teu voto que você fez no início desse ano? O exercício da comunhão. Você precisa ter comunhão com o Senhor. E para ter comunhão com o Senhor, você precisa louvar, você precisa cantar, você precisa falar, mas você precisa fazer. O segundo momento é o exercício da intimidade. Você só pode ter intimidade com aquela pessoa que você gosta, com aquela pessoa que você, apesar de conhecer, quer conhecer mais a cada dia, quer aprender mais com aquela pessoa a cada dia, quer se dar mais àquela pessoa a todos os dias, todas as horas. E se você pudesse, você despenderia todo o seu tempo para cobrir, para realizar, para concretizar todos os seus projetos, planos e sonhos. A resposta que ainda não chegou. Vamos retroagir a nossa vida e verificar, por exemplo, aqui na igreja de Quaraí, quantas vezes nós chegamos, quantas pessoas conhecemos, quantas pessoas que hoje já não estão aqui, pessoas que partiram, mas pessoas que foram importantes para a sua vida. Quando você concluir a sua história, e agora mesmo fazendo uma retrovisão, você vai ver que você é parte da história, das partes das histórias de cada um. Aqui eu cresci, aqui me criei, aqui fui batizado no dia 31 de dezembro, há muito tempo, de 1953, pelo pastor Laulo Betones. Mas foi aqui que eu comecei a elaborar meus planos. Foi aqui que pessoas me ajudaram a construir a minha história. Pessoas que ajudaram a escrever a minha história. E vocês, como qualquer um, também têm a sua história. Quem sabe se um louvor mudou o seu destino? Quem sabe se uma oração mudou o seu destino? Quem sabe que um conselho mudou o seu destino? Irmãos, a gente tem que buscar a presença do Senhor. Jesus estava ali no barco dormindo. Parecia que nada estava acontecendo, mas a presença do Senhor era fundamental. Mas a presença do Senhor era fundamental. E Jesus se levanta e diz para o vento: aquieta-te, silencia-te. E a gente começa a analisar as nossas interpretações, as nossas análises, as nossas reflexões, e vê que muitas vezes a gente fica impaciente. Há necessidade de esperar o tempo de Deus, para que o tempo de Deus coincida com o tempo da sua história. Irmãos, que nessa noite a gente veja, interprete, analise e vá mais à frente, porque planos são partes
documentos escritos, projetos também, mas estáticos. Por isso que se fala em planejamento estratégico, porque é o planejamento que vai sendo corrigido, ajustado no transcorrer da vida. Jesus estava dormindo um sono profundo. E aqueles apóstolos querendo que Jesus resolvesse um problema muito grande, que era a tempestade, o barco podia naufragar. Se nós analisarmos um pouco o que vem antes de Marcos, o texto de Marcos mostra a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, e tudo é ensino. Se vocês analisarem depois, vem a libertação de um homem que estava possesso. Vocês vão ver a ressurreição da filha de Lázaro. Vocês vão ver também o que estava acontecendo e a cura daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas era no barco que estava toda a resposta. A necessidade de se aprender para depois concretizar, mas a necessidade de maturar, de desenvolver, de complementar, de praticar, de se envolver naquelas palavras de Jesus. E hoje, às vezes, pequenos problemas trazem tanto transtorno. É verdade que existem grandes problemas, mas vamos guardar essa palavra de Jesus. Aquieta-te. Não importa o temporal, não importa o vento, não importa que eles estavam ali e quase estavam morrendo. E depois ele diz: silencia-te. Nós não temos paciência na nossa vida espiritual. Nós reclamamos de tudo. Quando chove, porque está chovendo, quando não tem sol, porque está muito quente, e por aí vai. Nós temos que dar ao nosso coração a paz que Jesus nos dá. A resposta que ainda não chegou. Acredito que muitos de vocês aqui estão esperando respostas, porque a nossa vida, a nossa história são questões. As nossas vidas são perguntas e queremos logo a resposta. Mas a resposta precisa, mas a resposta que completa, mas a resposta que é total, mas a resposta que é plena, ela vem com a presença de Jesus. Muitas vezes a gente acha que Jesus está dormindo, que o Espírito Santo está dormindo, que o Pai está dormindo. Mas Jesus, o Espírito Santo e o Pai estão presentes. Que nessa noite a gente possa entender que depois do exercício da comunhão, depois do exercício da intimidade, vem o exercício da adoração. A adoração vem de proskineu, no grego, que é pros, em direção a e beijo. Irmãos, precisamos hoje dar um beijo no Senhor Jesus, um beijo no Espírito Santo de Deus, um beijo no nosso Pai Celestial. Que a gente entenda todos os problemas que ocorrem conosco durante toda a nossa vida. Mas o que é mais importante de tudo é ter certeza, é ter convicção que Jesus está ao nosso lado. E se a resposta ainda não chegou, aquieta-te. Silencia-te, porque ela vai chegar. E vai chegar com a alegria do Senhor.
e vai chegar com o amor do Senhor, e vai chegar com a vivência do Senhor. O exercício da adoração, que devemos fazer todos os dias, como o exercício da intimidade com o Senhor, como o exercício da comunhão com o Senhor. Que nossa noite, ao findar desse ano, os nossos votos, os nossos projetos, os nossos planos, estejam envolvidos com a presença do Senhor, com a vontade do Senhor, e não com as nossas vontades, e não com os nossos desejos, e não com aquilo que conhecemos, que o mundo nos apresenta, mas tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que o Senhor nos presenteia, tudo aquilo que o Senhor nos faz viver. Jesus estava no barco dormindo, mas antes ele ensinou. Jesus estava no barco dormindo, mas depois, quando ele falou para quietar-se e silenciar-se, houve uma ressurreição, uma cura de uma mulher de 12 anos e a libertação de um endemoniado. Que a gente possa, junto com cada um irmão, porque cada um, mesmo que não queira, é participante da história do outro. Eu bendigo a Igreja Batista de Caraí, que com aqueles irmãos que estavam aqui naquele tempo, ajudaram a escrever a minha história. Que Deus nos abençoe.